Olá, vamos a mais uma mensagem de Deus? Antes eu quero orar com você. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. Porém, gostaria de aconselhá-lo a ler o capítulo todo, porque nos dá uma melhor compreensão do contexto à luz do texto. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai bendito, como é bom poder confiar no Senhor, ter o Senhor como Deus, ter o Espírito Santo como o nosso iluminador, o nosso guia, o nosso orientador. Que a Tua palavra seja aplicada em nossos corações. É nosso desejo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de, nesta oportunidade, estarmos juntos pensando num pecado sem perdão. Mateus capítulo 12, eu gostaria de pedir a você que, após ter lido o texto, se apercebesse comigo de alguns detalhes à luz desse texto que pudesse cooperar conosco para que nós pudéssemos entender por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Antes de entrarmos no texto, dentro do seu contexto de Mateus 12, gostaria de que juntos pudéssemos entender o que significa a palavra blasfêmia. Blasfêmia significa injuriar, caluniar, difamar, falar mal. Blasfêmia é um termo aplicado na Bíblia sobre amaldiçoar Deus, ou deliberadamente repudiar ou degradar aquilo que Deus faz e os seus milagres, ou das coisas relativas a Deus. A expressão blasfêmia contra o Espírito Santo é mencionada em dois textos. Marcos, capítulo 3, os versos de 22 a 30, e Mateus, capítulo 12, de 22 a 32. Jesus realiza um milagre que expulsa o demônio de um homem e o cura de sua mudez e a sua cegueira. Muitos ali começaram a indagar se aquele é de fato o Messias prometido, aquele esperado desde o Antigo Testamento, o cumprimento das profecias. Os fariseus, um grupo de religiosos, ouvindo essa conversa, tentam desacreditar o milagre e começam a difamar o Senhor Jesus Cristo. Dizem eles, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Versículo 24. Bem, Jesus imediatamente se levanta e argumenta que ele não pode expulsar Satanás pelo poder de Satanás, pois uma casa dividida não pode prevalecer. Em seguida, fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e o Senhor Jesus diz, digo-vos, pois isto, que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qualquer um que quiser ou que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no século futuro. Os fariseus estavam diante de uma prova inegável, visível, algo irrefutável do poder do Espírito Santo operando milagres, e declaram que Jesus está cheio de Beelzebu, o maioral dos demônios, o próprio Satanás operando milagres. Marcos 3,30 fala exatamente sobre isso, porque diziam, tem espírito imundo. No contexto, os fariseus estão proferindo uma acusação que, em vez de Jesus estar cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de Satanás, de Beelzebu. Os fariseus tinham as leis e os profetas. Eles tinham o próprio Filho de Deus agora diante dos seus olhos. Viram os milagres e ainda assim o rejeitaram. Decidiram atribuir a obra que o Espírito Santo estava fazendo, juntamente com Jesus, o próprio Deus encarnado, a Satanás, ao próprio Beelzebu, ao diabo. Eles tinham ali
a bênção da graça de Deus, o próprio Deus presente. Mas optaram por ocultar essa verdade de Deus e mesmo diante dessas provas visíveis e indiscutíveis da verdade, Jesus declarou que sua cegueira voluntária não tinha como ser perdoada. Os fariseus e a todos que assim se comportam estão cometendo um pecado imperdoável, não porque Deus não tem poder para perdoar, mas porque eles estão rejeitando o perdão de Deus. São eles que estão dizendo não para a graça de Deus. O pecado proferido era uma atitude obstinada da parte dos fariseus. O pecado apresentado no texto por Jesus revela que não era o ato cometido deles, mas uma atitude obstinada em oposição à influência do Espírito Santo que trabalha na mente do ser humano para convencê-lo do seu pecado, da justiça e do juízo. E quem assim se comporta está trabalhando contra Deus e está trabalhando a favor de Satanás. Era resistência deliberada e sistemática que determinava um estado de insensibilidade. E por isso era impossível o coração daqueles homens o arrependimento. E sem arrependimento não há remissão de pecados, não pode haver perdão. Esta era a mensagem de Jesus, a mensagem trazida por João Batista: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. As Escrituras deixam isso muito claro. Para que o pecador seja perdoado, há uma condição imprescindível que se impõe que ele se arrependa. Por isso, caso não o faça, fica impossível, porque ele mesmo se coloca numa condição, numa posição de imperdoável. Não é Deus que não quer perdoar, é a pessoa que rejeita Deus e o seu perdão. É nessa situação que os algozes de Estevão se colocam e ele se dirige a cada um deles numa expressão tremenda, já ali no limiar da sua morte. Homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7:51. O pecado sem perdão revela que o fato de ser imperdoável é porque ele vai contra o Espírito Santo. Não quer dizer que Deus não deseja perdoar a todos os pecadores ou o maior de todos os pecadores. Ao contrário, o desejo de Deus é que todos se salvem. Vinde, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, ficarão alvos como a lã. Está lá em Isaías 1:18. João 3:16 é a maior manifestação do amor de Deus, que deseja perdoar o mundo inteiro. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Em 1 Timóteo 2, nos versos 3 e 4, Paulo escreve ao jovem pastor dizendo: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João capítulo 6, versículo 37, para mim, é o texto mais glorioso falando sobre a salvação. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O que seria então esse pecado imperdoável? O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Como saber se pequei, blasfemei contra o Espírito Santo? É simples. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não é aquela que, em alguma situação da vida, cometeu um pecado e trouxe tristeza ao coração de Deus, e agora, com um coração arrependido, volta-se para ele, pede perdão, reconhece o seu pecado e em Cristo luta para não cometer aquele mesmo ato novamente. Não, não são esses. São aqueles que endurecem os seus corações
para crer naquilo que eles estabelecem como meta de que deveriam crer. Não estão preocupados com a razão da fé que precisa ter em Cristo, o Salvador. Estão à semelhança dos fariseus. Não se arrependem de suas atitudes, ficam surdas diante da voz do Espírito Santo. E lá em Hebreus capítulo 3, nos versos 7 e 8, o escritor diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É nesse sentido que Jesus está falando aos fariseus: permanecer em estado de incredulidade, rejeitando o Salvador, é o mesmo que chamar Deus de incompetentes. Aqueles que não se arrependem e que blasfemam em atitudes, por isso não são perdoados, porque não são sensíveis à voz de Deus. Assim, não é um único pecado que traz, elas trazem o juízo e a condenação, porque se mantém nesse estado de pecado constante, coração endurecido, sem arrependimento, resistindo à voz do Espírito Santo de Deus, que luta por convencê-los do seu pecado, da justiça e do juízo. Concluindo, graças a Deus, porque no verso 31, Jesus nos dá uma confortante e animadora promessa. E por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Olha que coisa linda! Deus quer perdoar, Ele não quer que nenhum se perca. Ele ama a mim e a você e quer nos salvar. Ah, que coisa maravilhosa! Louvado seja o Senhor por tão grande salvação e por essa gloriosa certeza. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, como está lá em Marcos 3, 28 e 29. Este é o pecado imperdoável, é o pecado sem perdão contra o Espírito de Deus. James Denney, um dos grandes teóricos da teologia, ele vai dizer que este pecado é imperdoável não porque Deus não queira perdoar, mas porque o ser humano não quer aceitar o perdão que Deus oferece. Ele quer que as coisas sejam do seu jeito e não quer assumir as coisas do jeito que Deus oferece. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, se converta, volte para o Senhor e tenha uma vida na sua presença. Julius Miller, outro teórico, um grande exegeta da Bíblia, ele vai escrever: não podemos dizer que a graça de Deus recuse a qualquer pecador verdadeiramente arrependido, mas o pecado contra o Espírito Santo priva o ser humano das condições subjetivas mediante as quais é possível o perdão. Coisa linda, né? Não é Deus que não quer te salvar. É você que está resistindo à salvação que Ele oferece. Não é Deus que não quer livrar você. É você que não quer se livrar de você mesmo, do seu pecado, da dureza do seu coração. Por isso, não tem perdão, não porque Deus não tem poder para perdoar, mas porque você resiste ao poder de perdão de Deus para a sua vida e insiste em se manter na sua posição de pecador não arrependido. Que tristeza! Mude de vida, mude de pensamento, ore, peça a Jesus para mudar a sua mente, para mudar a sua vida, para guiá-lo na direção do Senhor, de acordo com a sua vontade. Que Deus te abençoe, que você compreenda essa verdade bíblica para a sua vida e que Ele te ajude a entender que o maior de todos os milagres que Deus quer fazer na sua vida é o milagre da salvação. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, por essa tão grande salvação que alcançamos em Jesus. Que o Senhor renove em nossas mentes a alegria de servir ao Senhor, de viver para o Senhor. Toca no coração daqueles que ainda não o têm como Salvador. Que o Teu Espírito Santo, ao tocar, as pessoas possam sentir o toque e se tornarem sensíveis, não endurecendo os seus corações, mas sensíveis ao ponto de transformar as suas mentes num trono em que Cristo se assente,
oferecendo-se a Jesus para fazer das suas vidas um trono de graça. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor por nós, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, por essa tão grande salvação oferecida a mim e a todos quantos quiserem crer. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você abra o seu coração e que você entenda que Deus ama você e no seu amor Ele quer muito te salvar. Que Deus te ajude nessa decisão, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.